Meus irmãos, nós vamos tentar tornar esse momento o mais breve possível. Então eu vou fazer a primeira pergunta, o nosso pastor vai trazer uma breve explanação, e aí, a posteriori, eu já queria pedir aos irmãos, nós temos aqui alguns irmãos que estão com microfone, sem fio. Você deseja fazer uma pergunta, faz um sinal, serão 3, tá? Então, por favor, você já sinaliza para a gente correr com esse momento e a gente não perder tempo. O que eu queria perguntar para o pastor Ricardo, na verdade é uma dúvida de um primo meu, que eu sei, mas tem um primo meu que não sabe. Na verdade, pastor, a oração, ela é muito comum a frase entre os pais do deserto, a ideia de que você tem que orar até conseguir orar, né? Porque a gente fala com Deus, a gente tem esse momento de devoção, mas existe uma dimensão em que a gente acessa um espaço onde todos os medos, as dúvidas, as angústias são dissipadas. E aí, claro, cada um de nós temos uma espiritualidade, existe uma individualidade, um tratar de Deus com cada um de nós. Mas na vida do Senhor, qual seria a dica, ou o que o Senhor faz para conseguir romper esse momento, né? Esse momento em que você sai desse ambiente de diálogo comum, de falar a rotina, né, de usar as palavras de sempre com Deus, e você entra nessa dimensão que nós sabemos que é uma dimensão única da presença de Deus. E às vezes a gente consegue viver isso em 10 minutos, em 5 minutos, às vezes em 1 hora a gente não consegue romper esse momento. E aí eu queria ouvir um pouquinho o senhor falando disso, na vida do senhor, quando é que essa, de repente, pode ser uma dica interessante para nós, tá? Se eu entendi tua pergunta, eu tenho pensado assim, já de um tempo para cá, né, entendido de Deus, mais uma vez, que vem de encontro ao que eu tenho pensado, quanto que o mundo, a maneira, a sociedade tem influenciado a nossa espiritualidade, a nossa vida. E nisso a oração não fica de fora. Eu fico pensando que algumas vezes nós fazemos a nossa agenda e colocamos ali, porque nós somos uma sociedade disciplinar, nem sempre a sociedade foi desse jeito. Ela começa a ser uma sociedade disciplinar depois da Revolução Industrial do século XVIII, que ela se torna uma revolução fabril, né? Uma sociedade fabril, das fábricas, onde você tem o tempo, onde você tem a sirene e o apito da fábrica. E tudo na nossa vida, a criação das urbes, das cidades, onde você tem tudo sistematizado, onde você tem tudo organizado, onde você tem o tempo para tudo, o horário de levantar, o horário de deitar, nós temos a tirania do relógio. Então, você pode perceber que eu duvido que alguém esteja sem relógio. Se não tem, você tem no celular. Eu estou aqui e lá na TV tem um relógio, 10h58. Você sai na rua, tem relógio pela rua. Você entra no carro, tem relógio. Tem rádio relógio, na geladeira tem relógio, na TV tem relógio, no computador tem relógio. Essa tirania, essa ditadura do relógio, ela vem para pôr a nossa cabeça na fábrica, dentro da fábrica. Então eu levanto tal hora, eu sento tal hora, eu almoço tal hora, eu faço... Isso é um fenômeno de poucos séculos atrás. Tanto que você pega a Idade Média você tinha o ócio era valorizado, o trabalho era trabalho escravo. Na Grécia, os gregos diziam que o escravo é escravo porque tem alma de escravo. E os homens livres, os cidadãos da Grécia, eram homens que, dados ao pensamento, às discussões da cidade, da polis, etc. Então, essa mentalidade de um trabalho, tudo com horário, então você vai para a escola, tudo é horário do recreio, horário dessa aula, isso entrou dentro dos cultos, isso também entrou dentro da nossa fé. Então, nós temos horário, pessoal, olha, 11 horas aqui, 11h15 tem que fazer... Tanto, eu vou dar só um exemplo rápido para não prolongar esse assunto. Quando a gente vai fazer um acampamento espiritual, a gente diz, pessoal, nós vamos fazer um acampamento, mas porque é cansado da cidade, é muito trânsito, muito trabalho, nós vamos fazer acampamento. Então é para a gente buscar a presença de Deus. Amém, aleluia, o pastor estava precisando mesmo. Aí a gente chega lá, olha,
vamos sair da igreja às 8h30 da noite. O ônibus espera até às 9h. Quero chegar às 9h, vai embora. Chegamos lá às 11h30. 11h30 vai ter uma sopa, um café, meia-noite e dormir. Sábado, 6 horas da manhã, levantamos, das 6 às 7, devocional, das 7 às 8, café, das 8 às 10, palestra 1, das 10, 15 minutos, não sei o quê, tal, não sei o quê, sábado à noite, culto da fogueira, culto não sei o quê, domingo de manhã, 6 horas, despertar, 7 horas, oração conjunta, você leva a correria e a dinamicidade dos escritórios para dentro do acampamento espiritual. Aí chega na segunda-feira, todo mundo arrebentado, diz que foi uma bênção. Saímos daquela rotina, buscamos a presença de Deus, mas nós levamos a rotina porque a gente não consegue pensar fora disso. Aí a gente pega a oração e quer encaixar disso. Pega a oração e diz qual é o momento, que horas do dia, ou tal que nós vamos fazer, tal. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, né, que é oriental. Então a cabeça dos evangelhos é uma cabeça oriental, que veio para uma cabeça ocidental e a gente parcela, né? A gente coloca tudo dentro desse quadradinho, cartesianamente, e a gente diz, ore da tal, tal, tal. Por que eu estou dando toda essa volta? Essa mania para parar, meu filho me pega no pé, diz, só para explicar a coisa, dá uma volta, porque isso não é objetivo, desculpa. Assim, como viver uma vida de oração? E não um horário de oração, um momento de oração. E uma vez que é Ele que se revela, que vem ao nosso encontro, porque no paganismo a gente invoca a presença, que é o confronto de Elias, né? Vai, faz aí, vê se o teu Deus te ouve. Eles fazem, se cortam, sacrificam. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um homem que está andando para ir perseguir cristão e ele aparece. Você diz, mas esse é o momento do Senhor se revelar? É. E é outro momento que o profeta espera ele no trovão, na chuva, aí ele se revela na brisa. É um Deus incontrolável. É um Deus que não se permite ser domesticado pelo homem. É um Deus que é livre. É um Deus que se revela no momento que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele ora e Deus o responde, aí depois de um tempo Ele vem e responde. Ele deixa, como eu falei ontem, 2 anos José na prisão, mas ele precisava ficar na prisão 2 anos. Mas aí a gente quer dizer, como que eu acesso? A gente vai falar. Qual que é a diferença? O que é a magia? A magia é quando eu uso atalhos para mover o braço da divindade. Essa é um conceito bem básico. O que é mágica? Olha, fale 3 vezes, abracadabra, dê 3 pulinhos, vá para frente, volte de novo e olhe para o céu, e aí a divindade se manifesta. Vai lá e põe numa encruzilhada um frango, uma vela, para que a tua vida melhore. Olha, vai e oferece um arroz, uma porção. O Deus cristão não. O Deus cristão ele não trabalha pela magia. O Deus cristão é um Deus pessoal que se revela segundo a sua vontade. Eu cultivo essa presença, essa busca daquilo que Ele deixou revelado, dos caminhos, né, da graça que Ele permitiu, e eu vou vivendo com Ele, vivendo para Ele. Eu vou vivendo para Ele. Por isso que eu posso entender, orar sem cessar, orar. O tempo todo é uma comunhão profunda com Ele, um diálogo constante. Não um momento, a hora do céu se abrir. Eu acho que essa é a grande aposta, e aí eu vou terminar, desculpa, pedindo muita desculpa, mas eu termino. É grande aposta da leitura do livro de Jó. Jó, você continuará sendo fiel e me servindo, mesmo se eu não lhe der nada? Jó, você vai me servir mesmo se eu você orar todo dia, o céu não se abrir, você continua me amando? Você continua me servindo? Você continua orando? Essa é a aposta do diabo, né? Ele está te servindo porque o senhor dá, porque o senhor faz, até eu, isso qualquer deus pagão faz. Qualquer deus pagão faz. Se eu fizer 7 sextas-feiras do poder, o senhor me dá o carro que eu preciso? Se eu fizer 9 dias de jejum, o senhor me concede um emprego? Esse é o Deus pagão. O Deus cristão, ele diz, vive. Lembra Êxodo 12? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde? Pode ir. Pode ir. A oração, acho que é esse caminho.
onde todos os dias a gente passeia com Deus no jardim. E Ele vai no jardim falando com a gente. Se revela no momento que você não quer, no momento que você quer, Ele fica quieto. No outro, você pede sol, Ele manda chuva. O tempo todo Ele dizendo, você precisa entender a nossa relação, quem eu sou. Oi. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou da Assembleia de Deus em Maracanaú e eu achei bastante interessante uma das aplicações que o Senhor trouxe, que se diz respeito a como conservarmos a comunhão com a Igreja do Senhor Jesus. E assim que o Senhor citou aquele exemplo, já me veio essa pergunta e eu imediatamente já anotei aqui e a pergunta se baseia mais ou menos da seguinte forma. Professor Bitum, mediante o entendimento sobre sermos e mantermos a comunhão como base real da nossa fé, como manter a união comunal rica e saudável com os nossos irmãos em um cenário de polarização política e hostil e de forma tão precária, onde um apoio a candidato A ou candidato B é sempre motivo de sermos taxados como dos piores adjetivos possíveis? Como pensar uma possibilidade de uma comunhão plena à luz das Escrituras? A gente precisa entender que o corpo de Cristo não é dividido, porque a cabeça continua sendo Cristo e Ele comanda a sua noiva. O corpo de Cristo é um, porque a cabeça é sã e continua viva, operando, etc. Então, o que se divide não é bem o corpo de Cristo, mas a igreja visível e institucional. Essa sim, essa se divide, essa briga, essa luta pelo poder, essa faz de tudo, acontece tudo. Então, essa igreja, eu acho que, por um lado, é ruim. Eu acho que é ruim porque, de alguma maneira, não reflete a caminhada com Cristo. Mas talvez, por outro lado, Deus esteja usando isso para mostrar quem somos. É como se Ele estivesse levantando o tapete e dizendo, dá uma olhada o que tem aí dentro. Talvez seja um bom motivo para a gente voltar àquela igreja que há muito se falou na década de 90, que é a igreja como o espaço terapêutico, né? Uma comunidade terapêutica. Essas divisões, essas brigas, é muito bem tratada pelo apóstolo Paulo. Revela aquilo que está no nosso coração. E você só pode tratar quando a doença é exposta. Qual que é o problema do câncer? É que ele vai comendo alguns tipos de câncer, que quando a pessoa se dá conta, já morreu. Não tem, é irreversível. Talvez Deus esteja levantando o tapete e dizendo, olha isso aqui. Gente brigando pelo poder, gente maltratando uns aos outros, gente não manifestando a comunhão, gente falando, como você diz, palavras, chamando palavrão, e fazendo absurdos. Esse irmão está doente. Se ele é irmão, ele precisa ser tratado, ele precisa de ajuda. E não é sendo mais hostil do que ele que a gente vai conseguir tratá-lo. E aí eu acho que aqueles que têm uma espiritualidade saudável, entenderam a caminhada com Cristo, precisam ajudar esses irmãos. Dizer, irmão, você está fora. Irmão, não é assim, por causa de um partido A ou B, você machucar o corpo de Cristo, você ir contra a noiva, você brigar com família. Talvez isso revele que no âmbito familiar a coisa já não estava boa. Isso foi só estupim. Isso foi o gatilho para trazer à luz aquilo que estava embaixo do tapete que a família doriana, né, a família perfeita, não mostrava. Mas aí o gatilho político vai mostrar que o pai não se dava bem com o filho, a filha brigava com o irmão, e isso tudo veio à tona. Foi o gatilho, e talvez isso ajude a muitos tratarem desses irmãos e irmãs que adoeceram. Porque a espiritualidade vai tratar a raiz. Não o fruto que aparece, mas a raiz. Um problema de um irmão que briga com o outro, que xinga o outro, que ofende o outro, está na raiz. O teu problema é mais sério. A primeira pergunta é assim, irmão, vamos lá, do começo. Você já nasceu de novo? Você conhece o plano da salvação? Você está aqui. Aí se ele já conhece, diz, bom, agora tem um processo
chamado santificação. Como que a gente ajuda? Como que eu posso te ajudar? Porque você não está bem. Você está mal. O que você faz não está bem. Entendeu? Pastor, eu só vou pedir que o senhor não passe o microfone para o pessoal da sede, que eles vieram aqui para ver o que eu ia falar, para depois levar para o pastor, presidente, meu amigo Antônio José. Que eu estou sabendo. Está tudo sendo gravado ali, bloqueia ali o microfone, por favor. E faltou o cabeça daquela manifestação, sabe quem é, né? Mas o cabeça dessa gangue é o Zian Gomes. Digo publicamente, pode gravar. É o cabeça dessa gangue aí, dessa quadrilha gospel. Pai do Senhor, bom dia a todos. Pastor, é uma pergunta sobre como desenvolver a nossa espiritualidade. Com certeza a gente tem a facilidade de desenvolver no ambiente comunitário. Mas hoje é uma dificuldade dessa manifestação da vida pós-culto, né, do discípulo de Jesus. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, para mim, no caso dessas epifanias que acontecem nas esquinas banais da existência, né, como não de um Deus programático que está ali concatenado com a agenda humana, né, mas que isso se instaure na vida pós-culto de um discípulo de Jesus, no mundo corporativo, empresarial, nos relacionamentos interpessoais. Como a gente consegue desenvolver essa maturidade cristã? Nós somos muito dominicais, né? Muito dominicais. Chega a ser assim. Foi o erro que Israel caiu da templolatria, né? Onde centrou toda a vida religiosa, acontecia no templo, não acontecia na casa. E no Brasil aí é uma outra história muito longa, quando tem a separação da casa e da rua, né? Tem um livro com esse título, chamado A Casa e a Rua. Então, quando divide. E a nossa tendência é ter uma espiritualidade de performance, né, na igreja. Uma das coisas que ajudou, aí é uma experiência pastoral, ajudou muito, quando a gente dividiu, eu não chamo de células, mas pequenos grupos, onde os pequenos grupos, por exemplo, o que eu prego no domingo, os pequenos grupos, reuniões em casa, né, vão e perguntam acerca daquilo que foi pregado, daquilo que foi ministrado, podem falar um pouco da vida, orar uns pelos outros, repartir os seus dons. Então, os pequenos grupos ajudam dessa espiritualidade e os problemas também, as dificuldades vêm à tona. Também ali no pequeno grupo é mais fácil você se abrir, conversar, fora gabinete pastoral e outras coisas. Mas os pequenos grupos têm ajudado à manifestação, ao desenvolvimento, ao processo dessa espiritualidade, quando você tem líderes leigos, não é o pastor, não é do púlpito, é na casa da pessoa, 3 ou 4 conversando, a mensagem é um começo, onde começa a falar, não é estudo bíblico, a gente teve problema com isso, que é um vício, aí já vem alguém, ou prega, ou estudo, não é pregação, não é estudo bíblico, vocês vão falar, orar, algum irmão chora, estou com problema lá disso, olha, ore pelo meu filho, etc, etc, etc. E esse desenvolvimento no âmbito mais individual, particular, privado, eu creio que o difícil é fazer fácil. São as disciplinas espirituais que a gente conhece. Quando na instituição dos diáconos, porque há problema entre as viúvas dos helenistas e as viúvas dos judeus, você percebe que os apóstolos dizem, olha, nós vamos ficar com a oração e com a palavra. É oração e palavra, é buscar Deus, é viver com Deus, é dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus tem. E aí eu penso que às vezes a gente fica complicando, né? Tentando fazer emaranhados, elaborações. Eu lembro uma vez conversando, não lembro qual pastor, mas ele decidiu pregar um sermão e disse, nós não vamos sair disso enquanto nós não estivermos vivenciando isso que eu preguei. Aí, no segundo domingo, ele pregou a mesma coisa, terceiro, e ele perguntava para os irmãos, você conseguiu viver isso, por exemplo, ter um devocional? Todos os dias você lê a palavra e orar? Não. Então, nós vamos continuar falando sobre isso.
Eu não tenho coragem para fazer isso, né? Um pregador de um sermão só. Eu não tenho, mas ele encontrou essa saída com a igreja. Assim, ó, nós vamos desenvolver nossa vida cristã assim, falando, e quando nós sairmos aí, a gente vai para o próximo passo. E nós vamos aprender. E a gente começa o inverso, grandes e mirabolantes coisas, e aí nós esquecemos dos fundamentos. Outra experiência pessoal, a gente trabalhou na escola dominical uns 2, 3 anos atrás, já uns 4 anos, trabalhando John Stott, Russell Shedd, uns teólogos e tal. Agora, esse semestre, a gente voltou trabalhando fundamentos, que a gente percebeu que faltava perna para alguns de coisas básicas. Nós estamos vivendo os básicos, aí nós estamos falando de coisas ali em cima e vocês não estão vivendo o básico, que é um devocional. Aí voltamos, por exemplo, com a memorização da palavra. Pegamos o livro de Filipenses e todo dia um versículo. E todo dia a gente mandava nos grupos de WhatsApp versículo. Ó, decora um versículo só, leia um versículo. Começa com o beabá. Comer não dá para alguém que nunca comeu, você dar uma feijoada. E às vezes a gente quer dar uma feijoada para um povo que não aprendeu a comer pão com manteiga. Não sabe nem o que é uma tapioca. Aí você dá uma feijoada. Então, é começar com o básico. Você está fazendo o fundamento, o básico? Não. Então, o que eu vou fazer com você? E eu tenho visto isso. Falta o fundamento. Falta a base. E eu pasmei quando li uma pesquisa, acho que eram 60 e poucos por cento, quase 70%, uma pesquisa nos Estados Unidos, não tinham vida devocional, pastores. Quer dizer, se os pastores têm dificuldade com a vida devocional, com a oração, que dirá o povo? Ou pode ser que o povo esteja bem melhor, né? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Pastor, o Tom Rainer, ele vai falar que dentro de uma hierarquia da vida, primeiro vem família, trabalho e igreja. Só que nesse mundo imediatista, nesse mundo corrido, a igreja perdeu esse terceiro lugar nessa hierarquia. Será que as disciplinas espirituais, os cultos dos lares, o que é que poderia fazer a igreja retornar a ser terceiro lugar nessa hierarquia da vida? Então, é que você parte do princípio de uma hierarquização, né, da vida. Agora, tenta pensar numa vida cristocêntrica. Porque se for uma vida cristocêntrica, você parte do centro que é Cristo, e não de uma hierarquia, de uma agenda, onde você põe Deus na agenda. Parte do princípio que Deus é maior do que a sua agenda. E por ser maior do que sua agenda e ser Senhor, Ele pode coordenar a sua agenda. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida livre sem agenda. Não é isso. Tem horário, é o mundo que está aí, esse mundo. Mas começar a olhar para a vida a partir de uma cosmovisão cristã, onde ele sendo o centro, eu vou olhar para a vida a partir dele. Eu olho para a vida sempre como ele olharia, o que ele faria, como que ele veria, e essa comunhão com ele, né? Essa comunhão que vai me direcionando. Por isso que é uma aventura de fé, uma vida de fé, uma vida que a gente vai caminhando. Se você perguntasse se eu queria estar onde estou hoje, eu não imaginaria. Eu não imaginaria. Eu estava estudando para ser médico. Desde criança, eu queria medicina. Hoje, recentemente, eu pude glorificar a Deus e adorar a Deus porque Ele não permitiu que eu fizesse medicina. Eu seria extremamente infeliz. E se eu continuasse batendo nessa tecla, eu ia ser infeliz. Mas eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Eu não tinha. E o que um prejuízo que eu vejo, isso começa na década de 60, mais ou menos, quando começa a ter uma divisão e as músicas não confiam em ninguém com mais de 30,
você pode perceber que são raros os pastores que têm pastores de cabelos brancos ao lado. E quando eu digo pastores de cabelos brancos, não é idade cronológica, porque eu tenho visto muitos velhos tolos, velhos que atrapalham a igreja, velhos que atrapalham o pastor jovem, velhos que, ao invés de ser um suporte, de ser alguém que, encorajador, alguém que diz, é isso mesmo, meu filho, se precisar de ajuda, eu estou aqui, mas vê o que você precisar, eles ficam enciumados, ficam deprimidos, se achando que estão sendo jogados de lado, ou qualquer outra coisa. Então, homens idosos sábios. Eu procurei isso no meu ministério, eu cheguei a um pastor, disse, pastor, vamos aqui, a gente divide o púlpito, a gente começa, não, é que eu tenho que viajar, eu fui atrás de outros, e por algum motivo Deus nunca me deu, mas assim, eu acho muito legal quando você tem um pastor idoso, sábio, que inspira, ali firme, fiel, com o que é paletó branco, eu não conhecia essa expressão, conheci agora, o Danilo me falou paletó branco, né? Gente que assim que ser digno de honra e que ajuda demais, filho, por aqui esse caminho, mas você pode, olha esse conselho, aí você chama um pastor que te mentorie, que te encaminhe num caminho que ele não trilhou. O problema maior é que eu vejo pessoas querendo ensinar caminho pelos quais eles nunca trilharam. É gente querendo ter discípulos, fazer discípulos, ou o que quer, mas nunca foram discipulados por ninguém. Eles querem mentorear, mas nunca mentorearam. Ninguém consegue ensinar um caminho que nunca trilhou. Por isso que eles não se sujeitam a outros. Mas eles querem ensinar o caminho para outros. Rapaz, mas você submete a quem? Quem é o que te aconselha? Quem que te mentoria? Agora você quer ser o mentor de todos? Então eu penso cada vez mais que a gente precisa retomar os princípios aos bíblicos, aos fundamentos. Um pastor, um ancião, um grupo de anciãos que você pode ali, vou usar um termo, tomar bênção. Pastor, fala comigo, eu estou com um problema aqui nessa área assim. Pastor, eu estou com um problema, preciso me aconselhar. A gente não tem isso. A gente muitas vezes tem que buscar em outras igrejas, buscar em outros lugares, porque dentro da comunidade local você não encontra. Você encontra só jovens solitários, quando não soberbos, velhos descontentes, tolos, pedindo todos os dias e perguntando a Deus por que estão vivos, arrastando o chinelo ou sonhando com a aposentadoria. Não vem a hora de ter uma aposentadoria, é o sonho da aposentadoria. Lá em São Paulo é o sonho, é comprar um sítiozinho, colocar sítio do vovô, arrastar o chinelo o dia inteiro, pescar de vez em quando. Aí um jovem olha e diz, esse é o grande sonho? Você quer que eu siga uma carreira para chegar no final e ser assim? Você está dizendo que eu vou ficar igual a você? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Me desculpe, eu queria um jovem, por exemplo, eu tenho admirado o Silvio Santos, 91 anos. E ele assim, querendo fazer o programa, querendo sonhar, querendo outras coisas. Aí você tem pastor de 70 anos jubilando e querendo pôr o pijama, tirando a farda. Dizendo, não, já tem um livrinho do Merlin Carothers, Volte para a Corrida. Ele está lá, o Merlin Carothers é aquele que escreveu O Louvor que Liberta, o livro antigo. E ele está na cadeira de balanço, lá aposentado, com o pijaminha, confortável na América. Aí o netinho dele está brincando lá, os dois netinhos. Aí o Espírito Santo diz para ele, o seu netinho, você já apresentou o plano de salvação para ele? Ele conhece a Cristo, aceitou a Cristo? Não, meus netos nasceram na igreja. Eu sou pastor, meus filhos estão na igreja. Falou, você... E aí disse, quem mandou você tirar a farda e pôr o pijama? Aí que ele volta para a corrida, ele senta com o neto dele e começa a expor o plano de salvação. Começa vidas devocionais, os fundamentos da fé, começa a gastar tempo e aí ele volta para pastorear até o fim. Então, é claro que ele não vai fazer mais do que um jovem faz, mas ele tem algo
Na África tem um ditado que diz: a morte de um sábio ancião é como a queima de uma biblioteca. A morte de um ancião sábio é como a queima de uma biblioteca. Você tem um arsenal empírico, acadêmico, de vida com Deus, que a gente precisa sentar e ouvir. Rapaz, conta que sua história, como que você saiu dessa. Nós precisamos começar a relembrar as histórias. Boas histórias. Enfim. Quem quer ouvir o pastor Ricardo Bitton aqui novamente? Amém. Então a porta vai estar aberta ano que vem de novo aí para o Dialogar 2023.